Olá, queridos! Quero deixar aqui uma palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 17. Um texto muito conhecido, mas esses versículos pouco são lidos, né? As pessoas vão logo para o texto do enfrentamento de Golias, né? Mas aqui no versículo 20 do capítulo 17 vai dizer assim: Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Meus queridos, eu quero falar aqui a respeito de a obediência nos coloca em trajetórias extraordinárias. Muitas vezes nós queremos viver promessas, sonhos, propósitos, queremos ser vitoriosos, bem-sucedidos, mas existem princípios, e eu amo falar sobre princípio, porque princípio não se quebra, princípio se segue, princípio se vive, princípio se defende. Existem inúmeros princípios que o Senhor vem nos ensinar ao longo da sua palavra. E um deles é a obediência. Eu poderia trazer diversos personagens, diversos textos, histórias, que nos mostram o benefício de ser obediente. Mas, ao ler esse texto, isso me chamou a atenção. Um detalhe que fez toda a diferença na vida de Davi. Sabemos que Davi era filho de Jessé. Jessé ele possuía 8 filhos e Davi era um deles. Mas Davi ele não foi qualificado dentre os homens como homem de guerra. Davi ele era um tanto franzinzo. Davi ele não tinha, as características, ele não tinha a postura dos homens de guerra da época. E assim, seus irmãos eles foram alistados, e isso era uma honra para um pai, isso era um orgulho para um filho, poder servir, poder guerrear pela nação de Israel. E os seus irmãos eles foram alistados para a guerra e eles iam à batalha quando necessário. E nesse texto eles foram convocados por Saul, mas Davi não. E o que Davi fazia? Davi ficava em casa, angustiado, cabisbaixo, Davi ficava entristecido, complexado, porque era diferente dos seus irmãos, porque não chegou no patamar que os seus irmãos chegaram. Não. Davi, ele se levantou para fazer aquilo que humanamente lhe era proposto, lhe era útil. E Davi vai servir ao seu pai Jessé. Como era que Davi serviu ao seu pai? Davi ele foi pastor de ovelhas. Enquanto seus irmãos estavam na guerra, enquanto seus irmãos estavam nas batalhas, Davi ele estava cuidando do pasto. Davi ele estava cuidando das ovelhas. Davi ele estava administrando o patrimônio do seu pai. Uma obra talvez não muito reconhecida para os homens ali, mas de uma fundamental importância, queridos. Nós precisamos entender que nem tudo que traz grandes holofotes e evidências é o mais importante. Existem funções do anonimato, existem funções dos bastidores que têm uma relevância, uma importância tremenda na vida. E aí, chega um dia que o pai de Davi diz assim: Davi, levanta, vai lá no arraial e leva comida para os teus irmãos. Eu quero que tu vai levar aqui esse efa de farinha, de grão tostado, tu vai levar esses 10 pães, tu vai levar ainda queijo e leite para o chefe do exército de 1000. Leva lá essas coisas para eles. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo.
Conhecemos a história de Davi. O que foi que aconteceu? Davi vai levando mantimento. E quando chega lá, Davi, ele fica sabendo do que está ocorrendo, do burburinho, da agonia, do medo daqueles homens, porque um gigante queria enfrentar os homens de Israel e não tinha um sequer corajoso para enfrentá-lo. Mas o que fez Davi ter conhecimento do que estava acontecendo? O fato dele ter ido levar alimento. A obediência. Ele obedeceu o mandar do seu pai. Eu acho muito lindo aqui que Davi ele é por extremo zeloso, queridos. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus, ele ama quem é zeloso por ele, pelas coisas dele, pelas pessoas. Deus ama quem tem zelo, quem tem cuidado. O texto vai dizer que Davi ele levantou cedo, mas ele não deixou as ovelhas de qualquer maneira. Quem tem zelo não deixa o seu serviço de qualquer jeito. Quem tem zelo, ele cuida. O texto vai dizer que ele deixou um guarda, ele deixou alguém, olha, eu vou me ausentar, mas olha por minhas ovelhas, cuida delas. Seja zeloso, tá? Seja zeloso com aquilo que Deus coloca na sua mão. Seja zeloso com o teu emprego. Seja zeloso com a tua empresa, com teus funcionários. Seja zeloso com a tua família. Seja zeloso com a obra de Deus. Seja zeloso com tua vida. Cuida de ti, querido. Aí o texto vai dizer que ele vai alimentar. Eu acho isso aqui maravilhoso. Queridos, muitos estão à frente das batalhas, muitos voltam com as bandeiras, mas olha, até os mais grandiosos precisam comer para estar de pé. Até os mais grandiosos precisam ser alimentados para ter força. E às vezes aquele que não vem com a bandeira, aquele que está, quem sabe, sem ser muito visto, mas é esse que está alimentando os que estão em pé. É esse que está sustentando os que estão em glória, entende? Até o momento que Davi chega lá. E nós sabemos que Davi ele se prontifica. E esse dia muda completamente a história de Davi. Então eu quero mostrar para você que o cumprimento de uma primícia, obediência. Davi poderia dizer, mas meu pai, eu preciso cuidar das ovelhas. Cuidado. Nós temos que ser zelosos, mas ouve a voz do pai. O pai na nossa vida representa Deus. Quando Deus falar com você, obedece, segue as diretrizes, continua sendo zeloso, mas vai ter momento que a história vai precisar mudar e você precisa seguir esta voz para que você prevaleça com êxito. Amém? Porque tudo tem um tempo. E no exato momento que Deus te falar, ser obediente para viver novos percursos da história. O lindo disso é que aquele que não tinha qualificações para ser chefe, aquele que não teve qualificações nem mesmo para ser um soldado, mas foi ele que enfrentou a maior dificuldade de Israel, o maior gigante dos inimigos foi Davi, e ele venceu. Ele venceu, e se você for ler a história de Davi, aquele que não tinha qualificação para ser um ajudante, se tornou chefe, se tornou guerreiro, maior dos maiores. Deus, ele faz isso. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe.